Feliz Dia das Mães para todo mundo aí, para todas as nações e todo mundo. Pessoal, a gente está aqui hoje para discutir uma situação relevante em questão ao que estão dizendo acerca do novo Papa, para descredibilizar a fé, e nesse caso a fé cristã, né? Eu sou evangélico, mas o Papa, como líder católico, também defende a mesma fé, que é a fé cristã, e a gente sabe que a perseguição nesse sentido ela é grande. Mas de quem parte essa perseguição na realidade? Na realidade, é um movimento feito para descredibilizar a fé, independente dela qual seja. Então, existe uma vertente, uma crescente, que estão utilizando pequenos e médios influenciadores para poder ir minando as bases da comunidade e incentivando cada vez mais o desuso da fé, porque a fé é uma ferramenta que você também tem que colocar ela em prática. E ela não pode cair em desuso. O desuso da fé, né, como tudo, acaba fazendo com que ela não prospere na sua vida, não progrida na sua vida. Às vezes a gente fala, mas eu acredito em Deus, eu tenho fé que vai dar certo e tal, mas muitas vezes nós não tomamos atitudes de fé, não usamos a fé como uma ferramenta de força, de alavancagem em nossa vida, e aí acabamos deixando de viver aquele momento que poderia ter sido extraordinário em nossa vida, e nós deixamos passar, né? Já fiz alguns vídeos aqui acerca dessa influenciadora, mas não por ela, pela pessoa dela, mas pela mensagem que ela emite e pelo que ela tem dito aí nos últimos tempos, né? O nome dela é Elaine, ela diz que já foi cristã e hoje ela se libertou da religião. A religião em si, né, ou religiosidade não faz mal, mas a religiosidade, dependendo do parâmetro no qual você foi ensinado e aquilo que você tem praticado, pode sim te fazer mal, mas a religião em si não, pessoal. Isso é um pouco controverso, mas a gente vai conversar sobre isso, tá? Descredibilização do Papa a partir daquilo que eles pregam que ele é, né? O que ela está fazendo? Está usando as próprias palavras da Igreja Católica para tentar descredibilizar o que o Papa pode ser na mente dos próprios católicos, né? Ou daqueles que poderiam aderir à fé católica. Vamos lá então, acompanhar um pouquinho o que ela diz? Tem muita gente comemorando a eleição do novo Papa, dizendo que ele parece mais progressista, humano, mais moderno. Mas será que é mesmo? O nome dele é Leão XIV. Ele é norte-americano, com longa atuação no Peru, fala várias línguas, tem cara de pastor acessível e já ajudou muita gente. Olha, quando ela fala isso, que ela fala assim, tem cara de pastor acessível, já ajudou muita gente, ela está querendo colocar na mente daqueles que estão escutando talvez pela primeira vez, ou já não tem a paixão que muitos têm pela igreja, né, ou que podem estar afastados da igreja. Ela vai lançar uma dúvida sobre a cabeça deles, falando uma verdade, né? Não, ele tem cara realmente de pastor acessível, ele já ajudou muita gente, né? O cara tá na ativa desde 77. Desde 77 ele entrou para a ordem e vem seguindo. E olha, muitos anos de estudo. Ele ficou muito tempo no Peru, levantando igrejas no Peru, coordenando, sendo diácono no Peru, coordenando igrejas no Peru, missões importantes, entendeu? Então, realmente, ele ajudou muita gente, de uma maneira ou outra ele ajudou muita gente, e ele realmente tem cara de pastor acessível, e ele, ela falou que ele tem cara de ser progressista, né? Mas em que importa a igreja que o Papa seja progressista, né? Tem isso também, né? Isso é importante para a igreja, para os fiéis, o progressismo. O progressismo em que ponto, até que ponto? Aí a partir de agora é que ela vai começar a soltar o óleo aqui, o leite. O veneno, agora que vai sair, vamos ver. Mas isso não significa que ele seja progressista. Viu? Não significa que ele seja progressista. Ele tem que ser progressista, minha filha, vamos falar a verdade aqui. O Papa tem que ser progressista, ele tem que ser liberal em todos os sentidos. Eu acho difícil, né?
Eu acho bem difícil. Leão XIV já criticou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, adoção por casais homoafetivos. Não, ele não ia criticar não, irmã, porque lá tá escrito, casai-vos entre pessoas do mesmo sexo. Na palavra lá tá escrito, ó, na Bíblia. Eu não sei qual é o versículo, onde é que tá escrito isso. Eu já li ela, não sei onde é que tá. Mas na Bíblia dela tá escrito. Ele segue as ordens de Pedro, né? Pedro era cristão, andou com Cristo. Tem um livro que arregimenta a Igreja Católica, que é a Bíblia. A Igreja Católica diz que hoje a Igreja está acima da Bíblia, mas é por causa dos tempos modernos, né? Então, eles dizem que a determinação da Igreja muitas vezes pode estar acima do que está escrito lá, mas é porque nós vivemos tempos diferentes. Não é uma coisa que é consenso entre os evangélicos, por exemplo, né? Para os evangélicos é contrário, tá escrito, não tá, né? Apesar de muitos cometerem o erro, né? Tá lá escrito, tem a revelação do que é para ser feito ou não, e mesmo assim ainda faz errado. Do que não é para ser feito ainda assim faz errado. Mas ele logicamente ele ia se manifestar contra isso. Ele ia, talvez nem se ele se manifestasse não precisava, mas é lógico que ele ia falar, olha, nós ainda não liberamos casamento entre pessoas do mesmo sexo não, né? Já existem igrejas aí que fazem mais assim, à luz do Vaticano não, nem a adoção por casais homoafetivos, ele ainda não teve isso não. Ah, mas é o fim do mundo, é errado. Não, só não serve, não cabe para a igreja, para os fiéis que o seguem. Para as pessoas que o seguem, que seguem lá, não cabe. Para você, minha filha, que não segue, né, não tem problema. Você pode fazer o que você quiser, entendeu? Tem um lugar muito quente e aconchegante para você no futuro. Mesmo que você não creia. Eu acho, né? Agora, assim, eu creio nisso. Se você não crê, talvez vai passar umas férias depois de você partir, né? Mas vamos lá, não é pra tirar onda, não, mas é que chega a ser hilário, né? Lógico. E o ensino sobre a identidade de gênero nas escolas. Nossa, o Papa, ele foi contra o ensino de identidade de gênero da escola. Meu Deus do céu, como é que... E ele está chamando esse cara de progressista. O progressismo que eles estão imputando ao Papa, ele até escolheu o nome Leão XIV, porque o Papa Leão XIII, ele foi um Papa que olhou para as minorias dentro da Europa, na crescente da Revolução Industrial, e viu a migração do povo do campo para as cidades para trabalhar nas indústrias e nas fábricas, e lá no campo o povo tinha um pedaço de terra, tinha comida, por mais que não fosse a variedade que tinha comida quando plantasse, tinha tudo, né? Tinha um espaço, tinha vida. Ele viu o povo sofrendo, trabalhando, e as leis trabalhistas da Europa daquele tempo para cá, a maioria deles são firmadas na encíclica de Leão XIII. Então, por isso que eles já falaram, não, o cara é progressista, tal, porque eles arregimentam esse tipo de tratativa trabalhista só para o progressismo. Mas não, isso aí o conservadorismo também faz. Mas realmente é assim que eles estão linkando o Papa Leão XIII ao Papa Leão XIV como um progressista, né? É por isso, não é por causa, não é liberação, o entendimento está errado. O cálculo sobre a identidade filosófica do Papa está errada, entendeu? Eu disse no outro vídeo que a gente vai descobrir como ele é, como ele pensa. Agora o pessoal fala, não, mas ele é uma continuidade de Francisco. Eu falei, não, talvez, né? O Francisco é que ergueu ele meteoricamente dentro da igreja, mas pode ser que ele não seja a mesma pessoa que Francisco. Então, né? Aí não pode falar isso aí como base, né? Ele também é contra que mulheres possam se tornar padres, algo que a igreja ainda proíbe. Ela fala, ele é contra mulheres se tornarem padres, algo que a igreja ainda proíbe.
Parece que eu creio que vai até o freirado, né? Porque tem os freis, as freiras e tudo mais. É uma questão de dogma da igreja. Isso aqui já é uma questão interna. Nós evangélicos também, por exemplo, muitas igrejas não aceitam que mulheres preguem, não querem que mulheres sejam pastoras, no caso, né? Que sejam pastoras. Cada um é uma igreja, né, pessoal? O mundo tem mudado muito. Se a gente tivesse focado mais nas palavras do Cristo mesmo, né, de Jesus Cristo, e naquilo que veio dos ensinamentos dele dentro das cartas dos apóstolos e tudo mais, até chegar até nós, eu acho que seria muito diferente, né? Porque a gente também são várias interpretações, várias culturas, vários lugares, várias situações, vários tempos para a interpretação de um mesmo sentido, né? De algo que teria que ter o mesmo alvo, que é a figura, a imagem e semelhança de Cristo, né? De tornar ao Pai, né? Então, se a Igreja Católica... como eu disse aqui há pouco, né? Para a Igreja Católica cabe. Se você não deseja, não siga, né? Nos outros vídeos você vê que ela usa essa defesa das mulheres para poder ofender ou não, seja qualquer religião que for. Até agora ela só ofende a cristã, né? Ela só vai em cima da religião cristã, né? Se diz ateia e tal, e aquela coisa. Então por que essa imagem de Papa moderno? Simples, porque a régua está baixa. Qualquer Papa que não grite contra minorias já vira símbolo de avanço. Não é que a régua está baixa, pelo contrário, a régua está altíssima. O desejo hoje da população em geral o que acontece? O caminho mais fácil, a porta larga, sempre vai ser a mais fácil. Então, todos querem que venha um Papa que abrace todas as minorias, que leve a agenda progressista para frente, que toque o barco à reveria, mas eles não querem isso. E isso foi ponto determinante para poder escolher lá dentro no conclave, para escolher o próximo Papa. Então, tem que ter essa imagem, mas não pode agir assim. E outra, pessoal, o cara é escolhido, lá é o seguinte, tinham N cardeais, mais centenas de cardeal lá para ser escolhido como Papa. O cara escolhido é o que eles imaginam que vai se sujeitar às ordens internas de dentro da igreja. Muita gente está pensando, o Papa é que manda, o Papa fala, os cardeal dá mortal para trás e faz o que ele manda. Não, mano. Tudo que vai passar lá tem conselho para passar, não é carochinha, não. Lá a conversa é séria, os caras estudam anos e anos. Esse Papa mesmo, por exemplo, é formado em 3 ou 4 tipos de ensino superior, e um deles é direito canônico, né? Ele é formado em matemática, ele é formado em filosofia, ele é formado em teologia, em direito canônico. Então, imagina os outros que estão lá atrás, são centenas. Eles não fazem nada à revelia, não, entendeu? E aí passa a ideia de que, não, eles fazem só para dizer mesmo, esse papo aí. Não é não, cara. Ele vai ter as ideias dele, mas o problema dele é que ele vai ter que ouvir a todos. Ele vai ter que servir a alguém, né? Mas vamos pensar juntos. Por que existe um homem com poder quase absoluto sobre a fé de bilhões? Porque existe um homem com poder absoluto sobre a fé de quase absoluto sobre a fé de bilhões de pessoas. Meu Deus. Ele não tem poder sobre sua fé, sobre a fé de ninguém. Ele é um canal de instrução. Você escolhe segui-lo. Se você não quer seguir a religião católica por causa do Papa X, não siga, não tem problema. Se você fala assim, não, eu sou evangélico, cristão, mas eu não gosto do Edir Macedo. Não vai na igreja do Edir Macedo aí. Você não é obrigado a ir lá, cara. Ela não é obrigada a ir em lugar nenhum. Você está entendendo que eles estão pregando contra uma coisa que eles não têm necessidade de lutar contra? Se eles não acreditam. Alguns deles ainda falam assim, mas enquanto a igreja estiver envolvida em política
públicas. A gente vai lutar contra a igreja. Mano, são mais de 2000 anos de avanço através das leis cujo qual a igreja for implementando dentro da sociedade. Não vai mudar por causa que você se revoltou dentro do seu quarto, ou que você acha que o pastor não acha legal o seu cabelo azul, sua cara cheia de tatuagem, que você anda por aí abraçando garotos e garotas. Não, mano, não vai mudar, velho. Infelizmente, não vai mudar, não é assim. Entendeu? A sequência dos fatos não é assim. Em determinado momento da sua vida, você vai entender que a fé não veio para atrapalhar a sua vida, o seu crescimento. Não é para impedir de você chegar onde você quer. É para te ensinar a chegar no lugar onde você merece estar. Onde você pode chegar. Aonde será bom para você e para toda uma sociedade que tiver em volta de você, cara. Lá diz: não roubar, não matar, não levantar falso testemunho, não tomar a mulher do próximo, não cobiçar, não, né, fora os 7 pecados capitais, né, que são comumente a gente comete eles aí várias e várias vezes aí até num dia. Lá o que tá te ensinando é isso, cara. Entendeu? É pra você chegar e falar assim, ó, se eu pegar isso aqui, eu posso ser um melhor pai, um melhor marido, um melhor esposo, uma melhor pessoa, ou, e se chegar lá no fim nada disso for verdade, eu vivi a vida de boa. Agora já imaginou, é verdade, poxa vida, não fiz nada que era pra me ter feito lá, e chegou lá na porta, o povo entrando lá no reino do céu, e você ficando pra trás. É um cálculo lógico, é lógica, a lógica se inverte. Vamos ver mais um pedaço. Por que a gente ainda normaliza isso? Porque é normal. A gente normaliza que o Papa esteja sobre a fé de vários, porque é normal, porque tem que ter um líder. Tem que ter uma liderança. Tem que ter alguém que vai controlar, vai falar assim, vai prestar conta, fala assim, o dinheiro que entrou foi esse, o número de fiel que aumentou foi esse, nós construímos isso, nós fizemos... Tem que ter uma liderança. Até administrativamente, isso aí o argumento é muito fraco, velho. Vai chegar no final, o argumento é muito fraco, velho. Nossa. Eu já tô começando a ficar indignado. Eu comecei o canal de boa. Eu tô começando a ficar grilado com essas ideias. Mesmo que ele tivesse uma agenda revolucionária, que ele não tem, a figura do Papa... Ele não tem nem... velho. Ele chegou no limite, não dá pra revolucionar muito, não. Não vai ter nem, não. Ele vai ficar de boa, vai ser o Papa, tá ligado? Ele não tá aí pra cumprir seus desejinhos de... ai, ela tá querendo que eu libere isso e isso aqui. Eu vou trabalhar só pra ela, ajudar ela. Não, ele não... Vamos parar com isso, né? Ainda representa hierarquia, autoridade e controle moral. Pronto, ele representa hierarquia, autoridade e controle moral. Porque se não houver controle moral, a imoralidade toma conta. Aí... Sodoma e Gomorra está bem ali do lado, né, meu filho? Você decide entrar lá ou viver, né? Vamos desfrutar dos prazeres da terra aqui enquanto eu tiver saúde, que o prazer da terra lasca sua saúde em pouco tempo, né? E aí, depois esse negócio de céu, inferno, nós resolvemos ir no meio do caminho, talvez, se der tempo, não sabe, né? Pode ir, porta tá aberta. Ou você vai pra lá, ou meu irmão... Ou você olha pra trás e vira uma estátua de sal, ou você toma sentido e vai reto, mano. O destino é cruel. Cruel. Enquanto a estrutura continuar a mesma, mudar o rosto não muda o jogo. A estrutura sempre vai ser a mesma. A estrutura vai ser a mesma. Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Pronto. Estamos falando aqui de defender a fé cristã nesse caso. Há uma mesma estrutura dentro da fé muçulmana, uma mesma estrutura dentro da fé que é pregada na Índia, China, Japão. Todas têm estrutura. A estrutura sempre vai ser a mesma. Isso aí,
a estrutura do ateu é a mesma. Se ele pensar só, eu não creio, pronto. Não creio, logo não combato. Como é que ele vai combater uma coisa que ele não crê? É bem complicado, né? É bem difícil, né? Agora, eu tenho o direito de falar assim, ó, eu não quero fazer negócio com pessoa tal ou Y por causa disso, isso e aquilo. Eu não quero ir na casa de pessoa tal porque a pessoa vai contra os meus princípios, não aceita. Isso aí é normal, isso aí é pessoal, né? Tem muita gente que isso fere os princípios, outras pessoas não se ferem com isso. E um papa com fala mansa, mas doutrina firme, ainda é só mais um guardião da tradição. Ele é um guardião da tradição. Gente, se ninguém guardasse a tradição, já tinha se perdido. Um exemplo simples. Em tudo que é produzido, existe uma cadeia de produção, uma linha de produção, na qual alguém desenvolveu, existe uma ideia, tiraram do papel, da cabeça, né, do papel, trabalharam aquela ideia, operaram sobre ela, transformaram ela numa linha de produção e hoje existe um modus operandi sobre aquilo. Tradição, para construir uma camisa. Pode mudar até o material, descobrir outros materiais e tudo mais, mas ela sempre vai ser produzida de determinada maneira. Podem existir novidades. A relojoaria, por exemplo, é um exemplo disso, né? Vem de muito tempo, o relógio é a mesma base sistemática, serve para a mesma coisa, vai ser assim durante muito tempo, dificilmente vai mudar, pode aparecer algumas inovações, hoje tem smartwatch, não sei o que e tudo mais, mas a ferramenta básica tem que servir para a mesma coisa. E por que eu estou usando esse exemplo? Porque a fé ela é construída, muitos aqui vão falar assim, é por isso que eles tiveram tempo, eles foi fazendo isso, aí dava um problema, eles arranjavam assim, aí dava outro problema, eles arranjavam de outro jeito, aí foi indo comendo a mente do povo, dominando o ser humano, e agora virou o que é. Agora todo mundo aí, esses crentes ficam aí enchendo os pastores de dinheiro, e os católicos ficam falando que não vai casar pessoas do mesmo sexo, nem aceitar adoção, nem isso e aquilo, nem festinha de animal, nem não sei o que. Cara, este pessoal, ele está muito preocupado com algo que eles dizem não interessar a eles. Não é? Considere se inscrever nesse canal, compartilhe, dê o like. Por favor, nos ajude nessa caminhada, se inscreva, vamos ser fiéis, vamos fazer crescer o fluxo de pessoas na Terra que vão defender a sua fé no futuro, inclusive nossos filhos. Vamos fazer uma campanha de jejum e oração, quando a gente atingir 150 inscritos, a gente vai começar essa campanha de jejum e oração para a libertação dos pequenos vícios. Tudo bem? Deus já me libertou de muita coisa, muito vício. A gente vai conversar sobre essa história no futuro. E eu quero agradecer a todos. Falou, muito obrigado e fique com Deus. Olha só, véio, que balançada legal.